Vamos abrir a Bíblia então, gente. 2 Samuel capítulo 7. Nós temos falado aqui sobre a história do rei Davi, sobre a vida do rei Davi. Reconhecemos Davi como um personagem importantíssimo no Antigo Testamento. Grande parte do que Israel experimentou já como reino, como monarquia, teve a ver com a história de Davi. E nós também entendemos a sua importância no contexto do Novo Testamento, porque Davi, no Novo Testamento, é aquele que dá a origem, a linhagem do Senhor Jesus Cristo, e ele prefigura para nós, então, no Novo Testamento, o rei messiânico, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui estudado um pouco da sua vida e aprendendo com ele um pouco sobre como viver a fim de ser um homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel 7, verso 1 diz: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui eu estou, morando em um palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece em uma simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, porque o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum dos seus líderes, a quem ordenei para que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo. Eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó Senhor? E o que é a minha família para que me trouxestes? Aleluia, eis que posso vir. Me trouxestes a esse ponto, e como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da minha família, sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que tu procede com os homens, ó soberano Senhor,
Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces do teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizastes estes feitos grandiosos e revelastes ao teu servo. Grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgatastes, e assim tornastes o teu nome famoso, realizastes grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações e os seus deuses diante dessas mesmas nações que libertastes do Egito? Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizestes a respeito do teu servo e da tua descendência. Faze conforme prometestes, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência do teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste a teu servo quando dissestes: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizeste essa boa promessa ao teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometestes, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Amém? Senhor, essa é a tua palavra. Nós somos tão gratos, porque a temos. Somos tão gratos porque o teu Espírito a revelou a cada um de nós. Somos tão gratos porque o Senhor na história inspirou homens para que, por meio da ação do Espírito, a tua palavra chegasse até nós. Nós somos tão gratos porque nessa noite temos liberdade para nos reunirmos nesse lugar tão bonito, tão agradável, para ouvirmos e estudarmos a tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá liberdade no nosso país para prestarmos um culto público ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque nessa noite o teu Espírito está presente, e o teu Espírito abrirá os nossos olhos, por graça e misericórdia, no nome de Jesus, para que a palavra dessa noite não seja para nós apenas conhecimento intelectual, mas ela seja, ó Deus, realidade no nosso coração. Seja ela, Senhor, ó Deus, iluminada aos nossos corações, para que toda a extensão do nosso ser seja por ela transformada para a glória do teu nome. Nós oramos em o nome de Jesus, e quem crê diga. Bom, irmãos, após Davi então empreender aquele projeto de levar a arca para Jerusalém, a fim de transformar Jerusalém na capital do império, tomando então essa conotação religiosa para que isso pudesse acontecer, a fim de congregar todas as tribos de Israel ali em uma cidade para prestar culto ao Senhor, o texto sagrado vai dizer para mim e para você que o Senhor deu a Davi descanso dos seus inimigos. Então, por um momento no seu reino, Davi desfrutou de um curto período de paz. E o texto sagrado diz que nesse momento em que Davi desfrutou desse curto período de paz, de tranquilidade, então um projeto nobre ocorreu ao seu coração. Ele pensou: poxa vida, eu moro num lugar tão bonito, tão confortável, tão agradável, e a arca de Deus está numa tenda.
A minha casa é de cedro. Minha casa é tão bonita e a arca de Deus habita em uma simples tenda. Não, vamos resolver isso, vamos mudar isso. Vou construir um palácio para o Senhor, vou construir um templo para a honra de Deus. E o texto bíblico diz que um dos homens da confiança do rei nessa época era Natã, o profeta do Senhor. E o texto diz que Davi então procurou Natã e disse: olha, eu estou com uma ideia brilhante. E a minha ideia é a seguinte: eu estou decidido em construir um templo em honra ao nome do Senhor. O texto sagrado diz que Natã olhou para Davi e disse: ideia brilhante. Eu acho que você não poderia ter tido uma ideia mais sensacional do que essa, Davi. Uma ideia espetacular. Faça isso, porque o Senhor está contigo. Mas, irmãos, o texto diz que naquela noite, quando Natã voltou para sua casa, e ele se deitou para dormir, o Senhor veio a ele, e o Senhor disse para ele: olha, o que você ouviu, o que você disse a Davi, você disse da sua parte, você não disse da minha parte, porque essa palavra que você pronunciou a ele, não está em conformidade com aquilo que eu tenho no meu coração. Vai lá e diz para Davi algumas coisas. E a primeira realidade que Deus pediu que Natã dissesse a Davi é a seguinte: você quer construir um templo em honra ao meu nome. Você quer construir um templo para me glorificar. Mas Davi, eu não sei se você se lembra, desde o tempo em que eu tirei os israelitas do Egito, eu só tenho habitado em tendas. Eu tenho passado de uma tenda para outra tenda, tenho passado de um tabernáculo para o outro tabernáculo. Irmãos, por qual razão Deus estaria dizendo isso a Davi? Eu não estou muito interessado em um templo feito com uma estrutura rígida, porque tenho habitado em um lugar de estrutura flexível. Muito simples, irmãos. Porque o desejo de Deus não é ficar confinado, enclausurado em um lugar. O desejo de Deus é que o lugar da sua habitação tenha mobilidade. Porque o desejo de Deus é estar no meio do seu povo. O desejo de Deus é que a presença dele esteja entre o seu povo. Bom, o que aconteceu depois que o templo foi construído? Isso fez com que o povo tivesse que ir a um lugar para estar com Deus. Mas enquanto o tabernáculo estava no meio do povo, o tabernáculo estava onde o povo estava. Afinal de contas, na verdade, a vida do povo só podia acontecer em conformidade à ordem do tabernáculo, não é verdade? O povo só podia se deslocar caso o tabernáculo se deslocasse. Caso a nuvem se movimentasse, então o povo poderia se movimentar. Irmãos, há uma razão para Deus não estar interessado em estruturas rígidas e estar interessado em estruturas flexíveis. É por quê? Porque Deus é um Deus interessado em estar no meio do seu povo. Presta atenção, não é o povo de Deus que está interessado em estar com o seu Deus, mas é Deus em primeira instância que está interessado em estar no meio do seu povo, para que o seu povo esteja com o seu Deus. É Deus quem vem a nós. É Deus quem quer tabernacular entre nós. Aliás, essa é a palavra usada para descrever a habitação do Filho de Deus no nosso meio. Em João capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz que o verbo se fez e ele habitou. Só que a palavra habitou aqui, irmãos, no original é a palavra tabernaculou entre nós. O texto diz que nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E sabe o que é interessante? É que quando você olha para o tabernáculo de Moisés e você olha para o templo que Davi pretendia construir, e posteriormente foi construído por Salomão, existe uma grande diferença entre o material usado pela construção do tabernáculo
e o material usado na construção do templo. Porque grande parte do material usado na construção do tabernáculo é de origem orgânica. Vem de animais. Mas o material usado na construção do templo, ele é de realidade concreta, é pedra, é inorgânico, é morto. Não é cortina, mas a cobertura do tabernáculo de Moisés era feita de pele de animais. Grande parte da estrutura interna daquele tabernáculo tinha a ver com animais ou com estruturas orgânicas. Que, é claro, estavam mortas para que pudessem compor a realidade a qual Deus havia conferido a elas. Mas o templo é feito de matéria morta, é feito de pedra, é feito de blocos. Irmãos, até o material do lugar onde Deus habita mostra para nós que o interesse de Deus era estar em estruturas flexíveis para que pudesse estar no meio do seu povo, estruturas vivas para que ele pudesse estar no meio do seu povo, do que em material morto, de pedra. Essa é a primeira razão porque Deus falou para Davi, falou assim: ô camarada, você não está entendendo, eu não quero um lugar fixo, eu quero estar no meio do meu povo. Amém? Mas ele disse uma outra coisa, ele disse mais, ele disse: por um acaso, alguma vez, nessas minhas andanças, eu pedi a algum líder da comunidade de Israel que construísse um templo em honra ao meu nome? Então, a segunda informação que Deus trouxe a Davi, gente, é muito interessante. O que Deus está dizendo para Davi aqui é o seguinte, é que qualquer coisa que é feita por Deus só pode ter origem aonde? Em Deus. Deus, você está querendo fazer algo para mim, mas quando é que eu te pedi isso? Você está querendo construir um templo em honra ao meu nome, mas alguma vez eu pedi isso? Alguma vez eu fiz essa solicitação a alguns dos líderes que regem ou que eu conferi para pastoreio do meu povo? Presta atenção, irmão, a gente precisa entender algo. Toda ação de Deus ou para Deus só pode ter início aonde? Em Deus. Isso é um princípio da graça, irmãos. Aquilo que vai para Deus, só vai para Ele se tiver começado aonde? Nele. Não é isso que a Bíblia diz? Porque por Ele e são aquilo que tem origem em Deus, caminha na direção de Deus. Deus está falando para Davi: você quer construir algo para mim que não teve origem em mim, isso não dá. Você está decidido a fazer algo para mim que eu não te solicitei. Mas, irmãos, presta atenção. Isso aqui eu acho muito bonito. Deus fala assim: mas eu percebo a intenção do seu coração. Eu percebo que o que você quer é honrar o meu nome. O que você quer é estabelecer algo fixo para mim, a fim de que o meu nome seja honrado. Então, Davi, como aquilo que é feito para mim só pode começar em mim, e eu não dei esse projeto a você, ainda percebendo esse desejo no seu coração de honrar o meu nome, deixa eu dizer o que eu vou fazer por você, porque o seu desejo é honrar o meu nome. Você quer estabelecer uma morada fixa para mim? Você quer honrar o meu nome? Pois deixa eu dizer algo para você, Davi. Eu não sei se você se lembra, mas eu sou o Deus que te escolheu lá atrás daquelas malhadas. Eu sou o Deus que te chamou.
Eu sou o Deus que tem conduzido a sua história. Eu sou o Deus que tem cuidado de você. Você quer fazer um lugar fixo para mim? Você quer honrar o meu nome? Deixa eu dizer algo para você. Pois eu vou fixar o seu nome na história. E eu vou honrar o seu nome entre os homens. Eu vou fixar você para sempre. Davi, entre os homens mais importantes da história, o seu nome será mencionado. Você estará entre os homens mais importantes. E eu não vou fixar apenas o seu nome, não, Davi. Eu vou fixar o seu reinado. Eu vou fixar a sua dinastia. Eu vou fixar o teu legado. Depois de você, eu vou estabelecer o teu filho no teu lugar. E esse filho, ele vai estabelecer um reino duradouro para mim, um reino que será eterno e irá perpetuar por todas as gerações. Gente, eu não sei se você está enxergando isso aqui. Olha que coisa, né? Eu estou tentando fugir do coisa, mas vai no coisa mesmo. Olha que coisa extraordinária. Deus diz para Davi: eu não estou interessado em um templo. Eu não estou interessado em estruturas rígidas. Eu quero flexibilidade. Eu quero estar no meio do povo. Eu quero que o meu povo esteja comigo. Eu quero que onde eu estiver, o meu povo esteja à minha volta. Mas eu entendo, Davi, que você quer honrar o meu nome, apesar de você ainda não ter compreendido que tudo que é feito para mim precisa começar em mim. Mas eu vou explicar isso para você direitinho. Você precisa lembrar, Davi, que você só está onde você está porque a minha graça te alcançou onde você estava. Você precisa lembrar que você só está onde você está porque eu conduzi você até onde você está. Eu preparei um lugar para você. E uma vez que há no seu coração esse desejo intenso de honrar o meu nome, deixa eu dizer algo para você, Davi. Eu vou honrar você. Eu vou fixar o seu nome. Gente, você está entendendo que isso aqui é pura graça de Deus? Deus diz: eu vou honrar você. Você quer me honrar? Pois bem, você perdeu, Davi, porque quem vai honrar alguém aqui sou eu. Eu vou honrar o seu nome. Eu vou estabelecer o seu nome entre os homens. Eu vou estabelecer você entre os poderosos. Vou fixar a tua dinastia. E quando você partir dessa para uma melhor, pode ter certeza que o teu nome continuará sendo perpetuado, porque eu farei isso para sempre. Gente, é muita graça, sim ou não? Segundo, Deus fala para ele: você quer estabelecer um lugar de honra para mim? Ah, você quer estabelecer um lugar fixo para mim? Pois bem, Davi, deixa eu dizer algo para você. Eu é que vou dar um lugar fixo para o seu povo. Sabe, Davi, olha, depois se você ler essa passagem paralela em 1 Crônicas, Deus fala assim para Davi: Davi, você não estabelecerá um templo em honra ao meu nome, porque as suas mãos estão cheias de sangue. É como se Deus dissesse assim para Davi: olha, Davi, cada um tem um propósito. Eu escolho cada um para desempenho de uma missão. Eu escolhi você para ser um herói militar. Eu escolhi você para ser um valente guerreiro. Eu não escolhi você para estabelecer um templo. Porque se você tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, talvez uma prejudique a outra. Você não vai conseguir estabelecer um templo em honra ao meu nome enquanto você trava as minhas guerras para trazer um lugar fixo para o meu povo. Eu escolhi você, Davi, com um outro propósito, com uma outra finalidade. Eu sei que você quer fixar um lugar para mim, mas fica tranquilo, Davi. O mais importante agora é que eu estabeleça o meu povo em um lugar. É que eu venha fixar Israel no lugar que eu preparei para ela. E para essa razão eu te levantei, Davi. É por isso que você tem me conhecido como o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se você percebe, mas todas as orações de Davi, quando ele menciona o nome de Deus, a menção é Senhor dos Exércitos. Por quê, gente? Porque o propósito de Deus para Davi é que ele estabelecesse um lugar, Deus por meio dele, estabelecesse um lugar fixo, dando vitória sobre todos os seus inimigos, para que Israel pudesse habitar em segurança.
Davi diz: eu quero um lugar para Deus. Deus diz: não, eu é que quero um lugar para o meu povo. Eu quero um lugar para Deus descansar. Deus diz: não, eu é que quero um lugar para você descansar, Davi. Eu darei a você descanso, darei ao seu povo descanso. Você está entendendo isso, gente? Deus não falou assim para Davi: olha, seu projeto não vale para nada. Não, Deus disse: olha, seu projeto é interessante, a forma como ele está sendo elaborado não convém, então nós vamos dar uma modificada. Mas, porque você pensou coisas nobres, apesar de não ter levado em consideração outras coisas, deixa eu dizer o que eu posso fazer por você por meio da minha graça. Deixa eu dizer para você o que eu posso fazer por você na condução da tua vida na história. Eu vou fixar o teu nome, eu vou fixar o meu povo, e eu vou fixar um reino. Eu vou estabelecer um reino. Ele diz: depois que você morrer, eu vou colocar alguém no seu lugar no trono, Davi. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Se ele pecar, eu o repreenderei, mas dele não apartarei o meu coração, o meu amor, como eu apartei de Saul, que retirei do seu caminho, para que você fosse próspero sobre a terra. Irmãos, a gente sabe que essa promessa, ela se cumpre de maneira imediata, na pessoa do filho de Davi chamado Salomão. Mas essa promessa, irmãos, ela tem um cumprimento mais amplo. Quer ver? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Olha o que Mateus diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo agora 17, por favor. Assim ao todo, houve 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que Mateus está pretendendo nos dizer aqui com esse texto, com essas palavras, é que aquele descendente prometido, que reinaria sobre a comunidade de Israel e sobre todas as nações, aquele descendente que Deus levantaria da linhagem de Davi, aquela semente, referia-se a uma pessoa. Qual pessoa, irmãos? O Senhor Jesus Cristo. Não sei se você consegue entender isso, mas Davi diz: eu quero honrar o Senhor, eu quero fixar um lugar para o Senhor. E Deus diz: eu vou fixar o seu reino. Aquele que reinará para sempre, o governo dele não terá fim. Vai vir da linhagem dos seus lombos, Davi. Vai vir da tua descendência. E Mateus está dizendo para nós que esse descendente é quem, irmãos? É o Senhor Jesus Cristo. Então, olha que coisa espetacular. Davi quer construir um lugar para Deus, mas ele não entende que o desejo de Deus não é de estar num lugar inflexível, mas é estar numa estrutura flexível para que ele possa estar com o seu povo e o seu povo possa estar com ele. Davi quer construir um lugar em honra ao nome de Deus, mas ele não entende que aquilo que é feito para Deus só pode partir do próprio Deus, só pode vir diretamente do coração de Deus.
Mas o texto diz que apesar de Davi não compreender essas coisas, porque o seu desejo é honrar o nome do Senhor, o Senhor olha graciosamente para ele e diz: Davi, a sua história, Davi, é uma história conduzida pela minha graça. Não foi você quem me escolheu, foi eu quem escolhi você. Foi eu quem o tirei de trás das malhadas para estabelecer como soberano sobre o meu povo. Sou eu quem tem conduzido a sua história, sou eu quem tem preparado os seus caminhos. E posso dizer para você algo, Davi: eu vou firmar o seu nome. Quando referir-se sobre os poderosos das nações, as pessoas terão que falar do seu nome. Quando as pessoas falarem sobre um legado real, sobre a família, sobre as tribos de Israel, vão ter que falar o seu nome. Olha só, Davi, quando o povo pensar em um lugar fixo sobre o qual o meu povo irá habitar, o povo terá que se lembrar de você, porque você é o homem que eu levantei para dar esse lugar de descanso. Você quer fixar um lugar para mim? Eu vou fixar vocês na terra que eu tenho preparado para vocês. E mais, o seu reino será um reino eterno, porque aquele que virá de você e perpetuará o reino para sempre, será para mim um filho, o meu próprio filho, que vai descender dos seus lombos. Você consegue entender, meu irmão, a graça de Deus? Você consegue perceber o quanto a graça de Deus, ela é poderosa? O quanto essa graça, ela é maravilhosa para comigo e para com você? Pense em quantas coisas você não quis realizar para Deus, porque você pensava que podia fazer algo para Deus, e Deus simplesmente não deixou que essas coisas acontecessem. Por que não? Muito simples, irmão. Porque o evangelho ou a narrativa bíblica não é contada de coisas que os homens estão fazendo para Deus. A narrativa bíblica é contada de coisas que Deus está fazendo através dos homens. É isso que a gente precisa entender. A Bíblia, irmãos, não é um livro de grandes homens, a Bíblia é um livro de um grande Deus, que está fazendo a sua obra na história através dos homens. Amém? Que está fazendo o seu querer através dos homens. Mas sabe o que é interessante? Que ainda que ele não precise de nada disso, e ainda que nada disso faça sentido para ele, ele olha para o meu e para o seu coração desejoso de alguma forma honrá-lo, e ele diz: olha, eu estou vendo esse negócio no seu coração, interessante esse desejo seu de me honrar, mas deixa eu dizer algo para você, não é você que vai me honrar, mas eu vou honrar o meu nome através do que eu vou fazer em você. Eu vou honrar o meu nome quando eu tornar o seu nome famoso entre os homens da terra. Eu vou honrar o meu nome quando eu estabelecer o meu povo em paz na terra que eu tenho preparado para eles. E eu vou honrar o meu nome quando o meu filho descender sobre o seu trono, estabelecendo um reino que não terá fim. Gente, a reação de Davi é uma só. Qual é a reação dele? É cair sentado diante de Deus. É percebendo quão maravilhosa é essa graça de Deus. É ele dizer: Deus, quem sou eu? Deus, quem é Davi? Você já teve essa sensação na sua vida? De dizer para Deus: Deus, é tanta bondade que o Senhor tem manifestado para comigo, quem sou eu? Você já teve isso na sua vida? Ou você não tem percebido a bondade de Deus, e você tem estado num diálogo com Deus, como se as mãos dele não estivessem estendidas para abençoar você? Presta atenção, gente. Era tanta bondade de Deus que Davi disse:
quem sou eu? Quem é o teu servo? Quem é a família do teu servo? Para que você levasse em consideração quem eu sou e me dissesse, não apenas assuntos que concernem ao presente, mas me dissesse assuntos que concernem ao meu futuro. Quem sou eu? Sabe, algo que precisa acontecer na minha vida e na sua vida, é nós termos os nossos olhos abertos para contemplarmos a graça constante e presente de Deus todos os dias. É a gente perceber que a nossa história está sendo conduzida nos mínimos detalhes pela graça proveniente de Deus. Que mais interessado em cumprir com os propósitos dele na sua vida é ele mesmo. Sabe, às vezes os nossos olhos se fecham e a gente pensa que a nossa vida está sendo marcada só por dor, por sofrimento, que a nossa vida está sendo marcada só por desajustes, por coisas que não nos agradam. Meu irmão, eu não sei se você percebe, querido, a sua vida está sendo sustentada pela graça de Deus. A sua vida está sendo sustentada pela bondade de Deus. É a bondade de Deus quem tem conduzido você. Sabe qual é a consequência imediata daqueles que têm os seus olhos abertos para perceber a graça de Deus? Paulo fala isso em Colossenses. Ele fala assim, ó, assim como recebestes a Cristo, assim também andai nele. Nele erradicados, nele enraizados, crescendo em ações de graça. Olha o que Paulo está dizendo, que aqueles que entendem que a vida deles é marcada pela graça, porque como é que nós recebemos a Cristo? Nós recebemos a Cristo pela graça, mediante a fé, amém? Assim como recebeste a Cristo, pela graça, mediante a fé, assim também andai nele. Como é que o crente anda? O crente anda pela graça, mediante a fé. O texto diz, assim você deve crescer nele, enradicado nele, enraizado nele, com ações de graças. A evidência de que um cristão está progredindo na sua caminhada com Cristo é o tipo de coisa que ele passa a ver e o tipo de palavra que ele passa a dizer. A graça de Deus foi tão estampada para Davi, querido, que ele sentou e falou assim, cara, é muita bondade. É bondade demais. É tanta bondade. Quem sou eu? Deus, é muita bondade. É muita bondade. O Senhor pegou um pastor de ovelhas, escondido atrás de um rebanho, e o Senhor trouxe esse pastor de ovelhas para ser soberano sobre o teu povo. Deus, é muita bondade. É muita bondade o fato de eu estar completamente equivocado e ainda assim o Senhor parar para me dar ouvidos e me fazer perceber qual é o teu propósito para a minha vida. É muita bondade o Senhor ainda assim dizer qual será o futuro da minha descendência, porque o Senhor nem precisava dizer isso. E é tanta bondade, Deus, tanta bondade, que é por causa dessa bondade que eu me atrevi a fazer essa oração para o Senhor. Você está comigo aqui, querido? É tanta bondade, que é só por causa dessa bondade que eu resolvi abrir a minha boca para fazer essa oração. Eu sei que algumas orações podem ser movidas por dor né? Mas, irmãos, tem orações que podem ser movidas pela consciência da graça inefável, pela consciência da bondade inefável de Deus. Qual foi a última vez que você teve tanta consciência da bondade de Deus
que você explodiu em oração? Qual foi a última vez que você olhou? É tanta graça, é tanto amor, é tanta bondade, que você cai sentado, explodindo em oração a Deus. É isso que está acontecendo com Davi, irmãos. É isso que precisa acontecer com a gente. Porque a gente tem que lembrar que nós também estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que a gente costumava andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera agora nos que vivem na desobediência, que entre eles todos nós vivíamos satisfazendo as vontades da carne, dos pensamentos, e nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Mas aí a gente fica assistindo o jornal, né? E é tanta notícia ruim, tanta notícia ruim, tanta notícia ruim, que parece que Deus nem está presente mais. Parece que a graça dele nem permeia mais a vida. Parece que já não é mais a graça de Deus que está conduzindo a história. Até que, como aconteceu com João lá no Apocalipse, o Filho de Deus invade o tempo, né? Abre os nossos olhos para que a gente possa perceber que, a despeito de tudo que está acontecendo à nossa volta, Deus continua no controle de tudo, Ele continua no controle de todas as coisas, e o curso da história está sendo dirigida com o fim de dar glórias ao seu nome. A gente estava morto, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu muito amor com o qual nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, pela graça nós somos salvos, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça para conosco, os que cremos. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que os nossos olhos sejam abertos para contemplar a bondade de Deus, irmãos. Que os nossos olhos sejam abertos para contemplar a graça de Deus. A graça de Deus. Como Davi. E que a gente possa cair de joelhos, reconhecendo seu favor, sua graça, sua bondade inefável e constante por cada um de nós. Amém? Fica de pé no seu lugar, por favor. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Ele é bom. Ele é bom. Talvez você tenha na sua vida a lembrança de alguns sonhos, alguns planos que talvez você tenha empreendido e eles não tenham dado certo, e você, né, guarda esse remorso, essa tristeza. Ah, poxa vida, não aconteceu. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez eles não tenham acontecido porque Deus tenha dado um propósito maior para eles. Um sentido melhor para eles. Uma realidade melhor para eles. Foi o que Deus fez com Davi. Deus falou para ele: olha, não é que não vai ter templo. Até vai ter templo. Mas não é você quem vai construir. Para você, eu tenho um outro propósito, Davi. Amém? Eu tenho uma outra missão. É o seu filho quem vai construir um templo. Mas, irmãos, o filho de Davi que construiu um templo para a habitação de Deus não foi Salomão.
O filho de Davi que construiu um templo à habitação de Deus foi quem? Foi Jesus Cristo. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque Deus nunca teve interessado numa estrutura rígida, irmãos. Deus quer uma estrutura flexível. Ele está atrás de homens e mulheres, das quais Ele possa habitar por meio do seu Espírito Santo. Amém?